Poderoso e eterno Deus de Israel, queremos te glorificar, te exaltar nessa manhã, na beleza da tua santidade, meu Pai, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus maravilhoso, meu Pai. Então nessa manhã queremos nos prostrar, nos curvar diante da tua presença, meu Pai, reconhecendo que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre nossa nação, sobre todas as pessoas, meu Senhor. Tu és Rei e Senhor absoluto, meu Pai. Oh, meu Pai, essa manhã é manhã de ceia, meu Pai. Nós temos um encontro marcado, meu Senhor, aqui no teu altar, meu Pai. Oh Deus, por isso fala aos nossos corações nessa manhã, querendo nos esvaziar de nós mesmos, porque nós queremos ser cheios mais da tua presença nesse lugar, meu Pai. Por isso, meu Senhor, acalma cada mente, cada coração, cada um desses teus filhos que chegou aqui, meu Pai. Oh meu Deus, que tudo, meu Senhor, que ficou depois dessa porta, meu Senhor, já está aos teus cuidados. Agora, meu Senhor, que as mentes estejam livres, os corações livres para ouvir e, meu Senhor, e compreender a tua palavra, meu Pai. Deus, que o Senhor possa abençoar quem está aqui no templo e quem vai ouvir, meu Senhor, esta mensagem através das redes sociais. Ser conosco hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu povo, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Papai do céu vos abençoe nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá. Queridos, por favor, abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 16, nós iremos ler de 29 a 34, 1 Reis, capítulo 16, o versículo de 29 ao versículo de número 34. Que Deus abençoe cada amigo, cada irmão que também vai estar nos acompanhando através das redes sociais, né? Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida nesse dia, em nome de Jesus. 1 Reis 16, a partir do versículo 29, está escrito assim, queridos: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mas que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel o Betelita edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou a morrendo Segube, seu último, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aleluias. Podeis assentar, queridos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém? Amados, o texto da palavra de Deus nos mostra mais um rei de Israel, mais alguém que tem a oportunidade de escrever, de fazer, de deixar o seu nome para a história. E mais uma vez você vê uma chance desperdiçada. Deus nunca desamparou o seu povo.
Deus sempre esteve ao lado do seu povo em todos os tempos, amém, queridos? Desde quando o Senhor fez ali uma aliança com Abraão, o Senhor disse: olha, Abraão, o teu povo vai passar, vai estar ali como escravo no Egito, mas eu vou libertar, vou tirar com mão forte. E os irmãos conhecem o texto da palavra de Deus, como ele passou pelo deserto e como o Senhor sustentou poderosamente. Se era noite, uma coluna de fogo para aquecer aquele povo e para guiar. Se era de dia, uma coluna de nuvem. As sandálias nunca se envelheceram do seu pé, e o maná sempre esteve ali diante dele. Então Deus o sustentava, Deus o alimentava, assim como faz comigo e faz contigo até os dias de hoje. Aleluias. Deus não nos deixa faltar nada, porque Ele é fiel para com a sua palavra, fiel para com aquilo que Ele deixou descrito. Davi disse: sou moço, agora eu sou velho, nunca vi um justo sem resposta, nem a descendência do Senhor mendigar o pão. Glória a Deus, vale a pena servir a esse Deus. E mais um rei aqui é levantado em Israel, e para ajudar esse rei e conduzir a nação diante da presença do Deus Todo-Poderoso, Deus levanta Elias, um homem poderoso em feitos, poderoso em palavra, onde o Senhor falava grandemente e agia através da vida de Elias de uma forma extraordinária. Se esse homem tivesse na verdade algum juízo na mente, ele queria estar perto de Elias, queria era ouvir Elias, não é? Queria estar sabendo das coisas de Deus para aplicar no seu reino. Triste a pessoa, triste da nação que se aparta do Senhor e pensa que pode conduzir as coisas sozinho. E esse homem, a Bíblia diz que ele trabalhou para irritar ao Senhor e fazer o que era mal diante da presença do Senhor. Primeiro que quando ele é alçado, quando ele é levantado ao reino, ele ali procura logo uma mulher, faz logo uma aliança com alguém que não tinha nada a ver, não tinha nenhum compromisso com Deus Todo-Poderoso. Mulher chamada Jezabel, uma mulher malévola, uma mulher maligna, uma adoradora de deuses estranhos, do terrível Deus Baal, que aceitava ali sacrifício de criança, entre outros. Então, queridos, como é que um homem desse vai deixar o Deus Todo-Poderoso e vai fazer uma aliança com uma mulher dessa? E ali já começa a derrocada de Acabe, não é? Nas escolhas que ele faz. Então, querido, nós que temos consciência, nós sabemos pensar, nós temos que botar o pé no chão, cabeça nos céus, em Deus, e ver o que é que nós queremos para a nossa vida, com quem é que nós vamos andar, com quem é que nós vamos dividir o nosso dia a dia, o que é que nós queremos para a nossa vida. Vai querer servir ao Deus Todo-Poderoso, até porque nós somos livres. Acabe foi livre, e ele fez a escolha dele, ele escolheu andar com aquela mulher, uma mulher que não temia a Deus. Queridos, muito bem, até aqui está tudo tranquilo. E diz a palavra de Deus que ali com certeza Jezabel foi apresentando a Baal, ao Deus dela, e como governado por ela, era um homem que a mulher tinha uma influência terrível sobre a vida dele. Ele começou a adorar Baal. Queridos, ele era um líder, e como líder ele era formador de opinião, e como formador de opinião ele impactava na vida de outras pessoas. Ele não era nada mais nada menos do que um rei de Israel. Então quando a cabeça lá em cima vai ruim, o corpo também vai, o corpo também vai. Então a nação começou a pecar. A gente não pode generalizar, mas uma grande parte do povo começou também a se desviar da presença do Deus Todo-Poderoso, e isso desagrada ao Senhor Deus, desagradou nos tempos de Acabe e desagrada hoje também. Quando uma pessoa se aparta do Senhor e acha que pode governar a sua vida longe da presença de Deus, sem a direção do Deus Todo-Poderoso, queridos, por um tempo por um tempo a coisa vai seguindo. Acabe não notou problema nenhum até aqui, mas ele desce mais em fazer coisa mal diante da presença do Senhor. Casa-se com Jezabel, começa a adorar Baal. Agora ele edifica um templo a Baal e levanta um altar a Baal. Aqui é que está o problema. É quando a pessoa vai se desviando para longe da presença do Deus Todo-Poderoso, e ela começa a levantar altar dentro de si a outros deuses.
Esse aqui é o problema, queridos. Deus nos fez livre e nos fez, mas às vezes outras coisas lá fora, e agora trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, começa a tomar mais importância do que Deus na nossa vida. Muitas das vezes pode ser o trabalho que toma todo o nosso tempo. Muitas das vezes, hoje, nos tempos modernos, é as redes sociais, que é um altar que vai tomando todo o nosso tempo. Pode ser uma outra atividade que vai tomando o nosso tempo, e a pessoa não vai percebendo que está se distanciando da presença do Deus Todo-Poderoso. Queridos, a palavra de Deus vai dizer: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus estiver em primeiro lugar, as outras coisas vão se encaixando como um quebra-cabeça. Vai dar tudo certo, como diz a canção que nós cantamos aqui, não é verdade? Mas, queridos, diz a palavra de Deus que isso foi, como se fora mal, Ele ainda autoriza a edificação de uma cidade amaldiçoada por Josué, que ele sabia disso, não era desconhecida dele, mas mesmo assim ele manda edificar aquela cidade. E o que é que acontece? Diz a palavra de Deus que o primeiro filho daquele homem e o último morreram por conta da desobediência à palavra de Deus. E quem passa pela palavra de Deus corre sérios riscos de danos pessoais. No caso desse rapaz, ou desses rapazes, por causa da profecia, morte, morreram. Tem muita gente que está morto diante da presença do Senhor, não morto fisicamente, mas morto espiritualmente, completamente distante da presença do Senhor, porque tem passado pela palavra de Deus, não tem ficado na direção da palavra do Senhor. E eu quero dizer, amados, reitero aqui mais uma vez, nós somos livres para escolher, mas também temos que arcar com os resultados das nossas escolhas. Toda vez que nós fôssemos tomar uma atitude, se a gente pensasse qual é o impacto dessa atitude diante da presença de Deus, a gente evitaria muito problema para a nossa vida. Queridos, quando a gente olha para a nossa nação, eu fico preocupado com o nosso país, quando eu vejo Deus ser banido de tudo, quando eu vejo Deus ser banido de escola, Deus ser banido, né, do poder, querendo, o povo querendo, né, tirar Deus de tudo. Isso é preocupante, porque depois que Deus é colocado de lado, só resta juízo, só resta o juízo. E diz a palavra de Deus que Elias se levanta naquele dia. Elias vê o desvio do rei, o desvio da nação israelita diante da presença do Senhor. E o nosso Deus, querido, é um Deus que Ele tem um amor por mim e por tua alma. Ele quer ver a gente bem de pé diante da presença dEle. E só resta uma coisa, depois que o homem se desvia da presença de Deus, que é o confronto das suas atitudes, das suas ações diante da presença dele. E Elias profetiza, ele chama Acabe e diz: olha, Acabe, presta atenção aqui no que é que vai acontecer. A partir dessa data e nos anos que vai se seguir, nem orvalho vai cair do céu, senão segundo a minha palavra. Mas o homem, quando ele está longe da presença de Deus, às vezes está dormente, né? A palavra entra aqui e sai por cá, mas a palavra de Deus, ela nunca é e nunca voltará vazia. Ela vai causar o efeito ao qual ela foi destinada. E aquela palavra veio do coração de Deus e usou o seu servo, e aquela palavra se cumpriu poderosamente. E diz que 3 anos e meio, nem chuva, nem orvalho caiu naquele lugar, e a seca foi por demais extrema. Não se achava água para os animais, as pessoas passavam necessidades. E aí, quando ele viu o aperto, quando o rei Acabe viu o aperto, ele disse assim: isso é coisa de Elias, a culpa disso aí é Elias. Você vê, quando o homem está distante da presença de Deus, ele vê o erro em todo mundo, menos ele, menos nele. Aponta para tudo quanto é lado: fulano é errado, governo é errado, prefeito é errado, não sei quem é errado, todo mundo é errado, menos ele é errado. E ele era o principal, o Acabe, ele era o principal errado. Queridos, quando uma situação vier até nós adversa, vamos perguntar ao Senhor assim: Deus, qual foi o meu erro nisso aqui? Em que é que eu tenho errado? Me mostra.
Me mostra, porque eu quero consertar. E por conta de Acabe veio uma fome terrível. Querido, aquela fome trouxe angústia, trouxe agonia, trouxe desespero. Porque longe da presença de Deus a alma é sedenta, a alma passa fome, e passando fome vai definhar. Uma alma que não mais lê a palavra de Deus vai ter sede. Uma alma que não mais ora vai ter sede, vai ter fome. Uma alma que não mais busca não tem reserva. Uma alma que não mais tem alegria diante da presença do Senhor vai perecer. Misericórdia, vai perecer, queridos. E quando ele viu que a coisa chegou ao extremo, ele aí começa a procurar a Elias. E ele acha Elias uma certa feita. Elias, deixa ele encontrar. Tanto é que o servo de Acabe achou Elias primeiro. E o rapaz se assustou e disse: é meu senhor. Disse: vai, diz Acabe que eu estou aqui. Disse: não, eu sei que Deus pode te arrebatar e te levar para outro lugar, e eu vou ficar numa situação ruim. Ele disse: não, pode ficar tranquilo, eu não vou a parte alguma. É dia de confronto, é momento de confronto, é momento de Acabe saber quem é que manda, que ele está no poder, mas quem manda é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Entenda, queridos, que quem manda na minha vida é o Deus Todo-Poderoso, na tua vida é o Deus Todo-Poderoso, na nossa nação é o Deus Todo-Poderoso. Deus permite situação? Permite, mas Ele está no controle de todas as coisas. O que me preocupa quando eu olho para o nosso país é o seguinte: é porque eu vejo o povo com a fome, com a sede, principalmente parte das pessoas que foram eleitas para nos representar, aquele desejo de se distanciar de Deus cada vez mais, de estar longe da presença de Deus. Isso me preocupa, porque longe da presença de Deus vai atrair o juízo, vai atrair complicação para si. E isso a gente tem que orar, e orar muito pela nossa nação, pelas autoridades, para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Porque, querido, depois do pecado segue o juízo, e seguiu o juízo de Deus, e o povo pagou um preço caro por estar longe da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão, minha irmã: no teu dia a dia, não caminhe sem Deus, não vá sem Deus, não deixe de buscar a presença de Deus, não deixe de adorar ao Senhor, não deixe de querer as coisas do reino, não se aparte do Senhor por nada. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa interessante. Enquanto a fome assolava na nação, Deus deu direção a Elias. Deus disse: vá lá para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou te sustentar, lá tem água. Oh, queridos, quem ouve a palavra de Deus, aquele que teme a palavra de Deus, os ribeiros de água vai correr perto dele. Ele não vai ter sede, ele vai ser alimentado, porque até os corvos do céu têm ordem de Deus para poder trazer alimento para você. Aleluias. Você, quando serve a Deus, querido, a coisa pode estar estreita em tudo quanto é lugar, Deus vai usar a pessoa para te abençoar. Os rios de Deus vão passar perto de você. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer que aqueles que servem ao Senhor, que ouvem a sua palavra, que pratica, as suas raízes vai dar no ribeiro de água, onde há sequidão ao redor, mas ele é alimentado pelo Deus Todo-Poderoso. Os dias podem estar ruins, os dias podem estar mal, mas se tu teme a Deus, Deus é fiel para com a minha, com a tua vida, e haverá um escape para você. No meio da sequidão, no meio da fome, no meio da dor, Deus tem um ribeiro de água fresca para poder nos sustentar diante da presença dEle. Você não vai perecer, porque Ele cuida de você. Aleluias! O mundo passa por dificuldade, e aquele homem estava passando por dificuldade, e diz a palavra de Deus que não restava outra coisa. Elias, quando chega diante de Acabe, ele tem essa conversa aqui de apontar para Elias e dizer que Elias é o perturbador de Israel. Elias diz: não perturba Israel, mas você e a casa do seu pai. Queridos, tem momento na vida que a gente precisa ser confrontado. Elias não ficou: é o rei, é uma autoridade. Elias não procurou conversa, foi logo, apontou na direção dele, disse: o problema é você. O problema dessa fome, o problema dessa seca, o primeiro culpado é você, que tem abandonado ao Deus Todo-Poderoso, tanto você como a casa de seu pai. E ali, Deus não se deixa ser confundido, amados.
E Elias disse: eu quero fazer um desafio para vocês. Você não está servindo a Baal, não é Baal que é o vosso Deus, não é Baal que cuida da vossa terra. Vamos fazer aqui um desafio entre os 400, entre os seus profetas e eu. Nós vamos subir o Monte Carmelo, vamos oferecer um sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aleluias. E diz a palavra de Deus que eles aceitaram o desafio e foram lá para o cume do monte. Elias disse: vocês podem escolher, vocês podem ficar à vontade. Quer sacrificar primeiro? Nós queremos. Então pode sacrificar aí primeiro. Prepararam o altar e começaram ali a fazer todo aquele ritual. Colocaram as suas coisas ali diante do altar, o seu sacrifício, e começaram a clamar ao seu Deus. Desde a manhã começaram a clamar, e vai passando uma hora, passando duas, passando três. O ser humano tem uma coisa na mente, que eles pensam que pode servir um Deus onde eles manipulam Deus, onde eles é quem carrega a Deus, onde Deus não precisa dizer nada, onde não tem uma palavra revelada para poder guiar. Não, é eles que faz o que ele quer. Com Israel é diferente. É Deus quem conduz a nação, é Deus quem dá a direção. Aos longos dos séculos, quase 2000 anos e muito mais, porque vem a raiz do povo de Deus. Israel continua Israel, porque o Senhor é Deus dessa nação. Aleluia. E aí, queridos, eles vão ali para o desafio, e diz a palavra de Deus que deu passando de meio-dia, e Elias zombando, brincando com eles: não, clama mais alto, pode ser que ele é Deus e ele está dormindo, não está viajando, não está ouvindo vocês. E nada de voz, e nada de acontecer nada. E aí Elias disse: rapaz, pare com isso, já acabou o tempo de vocês. Tem muita gente deixando de ser abençoado, tem muita gente deixando de prosperar, porque está indo atrás de coisas que não responde, atrás de um Deus que não tem voz na garganta, não é poderoso, não é criador. Mas Elias disse: chegue agora todo o povo para cá. Vocês que estavam com dúvida entre Deus e Baal, vocês que não sabiam para onde ir, vocês que não sabem o que fazer mais da vida, vem para cá, chega para perto de mim. E diz a palavra de Deus que todo o povo se chegou. E quando o povo se chega, Elias começa a fazer algo. Ele começa a restaurar, a reparar o altar. Queridos, entre o fogo e o altar é necessário se fazer um reparo, é necessário se fazer um trabalho. Queridos, tem muito altar que está empoeirado. Tem muito altar que um dia foi útil, que um dia esteve na presença de Deus, que um dia glorificou, que um dia cantou, que um dia buscou, que um dia esteve ali fervoroso, mas se afastou e a poeira foi tomando conta do altar. É preciso limpar essa poeira. O altar ainda está lá, ainda tem temor, mas o altar está empoeirado. Então precisa limpar esse altar. Tem altar que está trincado, está lá o altar, mas uma palavra, o tempo foi passando e aconteceu alguma coisa, e aquele altar foi trincado. Uma situação, eu não sei, um problema familiar, pode ser um problema na igreja, não sei. Só sei que tem muitas coisas que trinca altares e não se faz nenhum conserto. E se não fizer nenhum conserto, o altar está impróprio para receber fogo. Está lá, é altar, mas ainda precisa se fazer alguma coisa, não é? Então, queridos, não permita que as coisas do dia a dia, que os problemas familiares, que os problemas que nos advêm da vida possam interferir de maneira que interfira no teu altar para receber a graça, a presença, a unção dos céus. Não permita, mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, não permita que ódio, não permita que mágoa, não permita que pecado venha trincar o teu altar e ele não está apto para o serviço do Senhor. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. O que mais? Tem altar que um dia foi bênção, mas muitas das vezes a pedra está fora do lugar. Tem que colocar a pedra novamente. Tem que colocar a palavra de Deus. Tem que colocar Jesus como pedra de esquina, para que comece a se construir de uma forma sólida, né? Com boas bases, para que o teu futuro tenha um novo rumo. Para isso, precisa colocar a pedra da palavra de Deus, a pedra que foi removida, a pedra que foi deixada de lado. O altar está ali, mas está precisando de Deus, está precisando da graça de Deus, está precisando da palavra de Deus. Quantos já não mais lê a Bíblia? Quantos já estão longe da presença do Senhor?
Queridos, nós, igreja do Senhor, nós nos movemos e nós ficamos de pé, não é porque nós somos bons, nem melhor do que ninguém. Só o Espírito de Deus nos coloca de pé. Sem a presença do Espírito de Deus, a gente não vai para lugar nenhum, querido. Sem a palavra de Deus, a gente não vai para lugar nenhum. E a palavra de Deus vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, que a principal pedra, os construtores deixaram de lado. E essa pedra precisa ser colocada. Tem muito altar, amados, que um dia foi bênção, cheio da glória, cheio de fogo, cheio de línguas estranhas, isso e aquilo, mas não pôs lenha e o fogo foi, ó, apagando, só ficou cinzas. Cinzas, queridos, são coisas que um dia você foi um crente bom, um dia você já cantou, um dia você já pregou, um dia você já fez, um dia você foi fervoroso, e hoje é preciso tirar essas coisas mortas e colocar lenha nova. É preciso buscar hoje, é preciso colocar a presença de Deus hoje, é preciso servir a Deus hoje, é preciso se movimentar no reino de Deus hoje, fazer alguma coisa para Deus hoje. Você fez ontem, glória a Deus, mas precisa fazer hoje e está pronto para poder fazer amanhã. Não podemos parar, não podemos parar com coisas que ficou aqui. Eu estava conversando com o irmão Val, e vamos contando uma coisa interessante, de como Deus incomodou ele para estar mais, aqui perto, mais fazendo as coisas, mais perto de mim, dos outros irmãos que estão aqui na frente, e como Deus tem abençoado a vida dele, e como ele tem sido bênção no nosso meio, amados. É isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente se achegue para Deus. Deus, o que é que eu posso fazer? Aonde é que eu posso somar? Aonde é que eu posso ajudar? Eu tenho um talento, eu sei cantar, eu sei orar, eu sei fazer qualquer coisa, mas eu quero estar aqui na tua presença. Oh, querido, você vai ser tremendamente abençoado diante da presença do Senhor, e não vai faltar fogo para o teu altar. Aleluias. Tem altar faltando lenha. Queridos, sem lenha não tem como pegar fogo. Não tem como pegar fogo. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos estar numa campanha. Precisamos estar na terça da oração. Precisamos estar no culto da família. Precisamos estar nos cultos durante a semana, amados. Sabe por quê? Porque quando você congrega, é diferente. Eu sei que muitos irmãos oram em casa, buscam em casa. Isso é muito bom, e faça isso mesmo. Mas o congregar é essencial. Tu está entendendo que aqui tu abraça o irmão, aqui tu conversa. Se bem que esses dias não está podendo abraçar muito, não é verdade? Mas tem essa comunhão maravilhosa aqui na igreja, e é isso que Deus quer. E com o altar todo restaurado ali, e o povo todo olhando, a nação toda olhando ali, e com o altar todo restaurado, Elias disse: agora chegue para cá. Eles clamou o dia todo e não aconteceu nada, né? Coloca o sacrifício aqui, colocaram o sacrifício, joga água aí, molha. A gente sabe que lenha molhada não pega fogo, né? Só faz fumaça. Só faz fumaça. Quem tem fogo de lenha aqui, quem tem, sabe o que é isso, né? Eu já sou lá da zona rural, pé na caatinga. Então lá quando se acendia o fogão de lenha, naqueles tempos chuvosos, misericórdia, era fumaça na casa toda e fogo nada. Não é? Então só Deus na causa. Então Elias disse: molha aí. Dera sabe, os irmãos mais velhos aí sabem como é a coisa. Molha tudo aí, molhou. Queridos, Deus manda no sol, manda na chuva, manda na água. Quando Deus quer, querido, a água vira gasolina. Aleluias. E diz a palavra de Deus que quando isso acontece, todo mundo olhando. E Elias disse ao meu Senhor: para que esse povo saiba que eu sou teu servo e que tu és o Deus de Israel, desça fogo do céu. 30 segundos, 40 segundos de oração, e diz a palavra que fogo de Deus desceu no altar e lambeu todo o altar e consumiu toda a água. E quando o povo viu que o fogo desceu, o povo gritou: só o Senhor é Deus, 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 aleluias, só o Senhor é Deus, aleluias. E Elias disse: não deixe esse fogo, não deixe essa presença se apagar, elimine todo o mal, elimine tudo aquilo que é de Baal, elimine tudo aquilo que desagrada ao Senhor, agora. E diz a palavra de Deus que eles correram, pegaram os profetas de Acera e de Baal e eliminaram a todos. E naquele dia ficou estabelecido que só o Senhor era Deus. Aleluias,
Amados, precisamos muitas das vezes de um confronto entre nós e Deus. Muitas vezes é um ministro aqui do altar, pode ser numa palavra, o Espírito Santo pode te falar numa canção, mas se você for confrontado, não bote a culpa em ninguém, deixa o fogo de Deus descer na tua vida, elimine o que não presta, porque Deus vai começar um tempo novo na tua vida. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você, amado. E quando você está na presença de Deus, você não tem medo de nada, nada, nem mesmo da morte, nem mesmo da morte. E o povo profetizava para Paulo, dizendo: olha, Paulo, se você for para Jerusalém, vão fazer assim, vão te amarrar, vão te matar, que se você oferecido por libação. Paulo entendia que se o corpo dele caísse aqui, os céus ali já estavam abertos esperando ele. Ameaçar aquele Pedro covarde que negou Jesus 3 vezes, lá no livro de Atos ameaçaram ele: não fale no nome desse Deus. Ele disse: ora, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus, ora, convém agora obedecer a vocês e não falar do nome do Deus Todo-Poderoso, mas fique sabendo a vocês que nós vamos propagar, vamos falar da grandeza de Jesus de Nazaré. E Pedro diz a palavra de Deus, diz os estudiosos, né, que Pedro morreu de cabeça para baixo, que diz que não era digno de morrer como o seu Senhor, mas morreu cheio de ousadia, cheio de força. O corpo tombou aqui, mas ele foi recebido ali na glória. Precisamos ser cheios, meus amados, da presença de Deus. Sabe por quê? Tempos difíceis, Apocalipse diz que ia acontecer. Diz que vai ter perseguição contra os santos, que muitos iam vencer os santos, que ele ia vencer, entendeu? Não fique perturbado se tempos difíceis vier na nossa nação. Você só não pode deixar de ter fogo no teu altar para você vencer e estar de pé diante da presença de Deus. Não precisa ninguém se desesperar, não precisa ninguém entrar em pânico com o que vai acontecer. Eu digo a você, toda nação que se esquece do Senhor, versículo 9, Salmo 9, versículo 17, a Bíblia diz que será lançado no inferno. Salmo 9, versículo 17, todas as nações, todas as pessoas que se esquecem do Senhor serão lançadas no inferno. Mas antes Deus vai tirar os seus, antes Deus vai içar os seus de lá, antes Deus não vai permitir que a igreja dele vá sofrer no meio dos ímpios. Não, Deus vai tirar. E a Bíblia diz lá no livro de Malaquias que nós vamos ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. É assim. A pessoa crê em Deus, vai estar diante de Deus. Não crê em Deus, vai estar da mesma forma. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E cada um vai dar conta de si mesmo diante da presença de Deus. É aquele que é a autoridade máxima do nosso país, é os poderes constituídos, todos aqueles juízes, querendo eles ou não, vai estar diante da presença de Deus e de joelho para dar conta da sua vida. Agora eu e você, nessa manhã, temos a oportunidade, mais uma vez, de limpar o nosso altar da maneira que precisa ser limpo. Eu não sei, para um só precisa dar uma abanada ali e ele vai estar polido novamente. Para outros precisa tirar as cinzas. Para outros precisa colocar pedra novamente no lugar. Eu não sei o que é que Deus te pede nessa manhã, mas Deus te pede que você volte para a presença dele. Ah, irmão, mas eu já sou crente. Claro, eu também sou, mas a gente precisa voltar todo o tempo. A cada tempo está olhando, meu Deus, onde é que eu preciso consertar? Aonde é que eu preciso melhorar? Todo dia é dia de melhorar, todo dia é dia de estar na presença do Senhor. Sem restaurar o altar, amados, o fogo do céu não vai descer. Quer a presença de Deus, mas convida de qualquer maneira? Esqueça isso. Quer a presença de Deus, mas no mundo de pecado não vai ter, amados. Vai viver de engano, vai viver de ilusão. Agora quer ver Deus responder com fogo? Quer ver Deus responder a tua oração? Se conserte diante da presença dele. Você que está aqui nessa igreja da manhã, você que nos acompanha através das redes sociais, eu não conheço, ninguém conhece a tua vida na tua intimidade. Minha mãe dizia que coração do homem é terra que ninguém passeia, só o Espírito Santo de Deus passeia, só os olhos de Deus vê. E você sabe onde é que você precisa se consertar nessa manhã. Talvez você precise voltar 10 anos para consertar alguma coisa com Deus. Talvez seja 15, talvez 5, talvez 20, eu não sei. Talvez seja a semana passada, talvez seja há um tempo aí. Eu não sei o que cada um precisa se consertar com Deus. Mas nessa manhã nós vamos orar. Você vai curvar a sua cabeça e
e nós vamos estar colocando o nosso altar à disposição do Deus Todo-Poderoso e dizendo: Senhor, mostra-me o meu erro. Davi, quando foi confrontado, ele não botou a culpa em Betseba, ele não botou a culpa em ninguém. Ele disse: o errado sou eu. E ele pediu a Deus que criasse nele um coração puro e renovasse dentro dele um espírito reto, porque ele disse que o pecado estava sempre diante dele, mas que Deus o renovasse. E Deus assim o renovava, porque Davi sabia olhar para si e reconhecer os seus erros. Que assim seja eu e você nessa manhã, não é? Que a gente possa se aproximar de Deus através das orações, através de um quebrantamento. A Bíblia vai dizer daqui a pouco na mensagem da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Precisamos fazer um autoexame, para que não haja entre nós fracos, doentes e muitos que dormem. Quem são os fracos? Quem são os doentes? Aqueles que não fazem uma introspectiva para ver como é que está a sua vida diante da presença de Deus e vai tomando ceia e fazendo as coisas de qualquer maneira. Não é que não tome ceia, a Bíblia diz: examine, peça perdão, e aí sim você pode continuar. Vamos orar em nome de Jesus. Poderoso e eterno Deus de Israel, nessa manhã, meu Pai, eu venho aqui com meus irmãos, com as pessoas que nos acompanham, meu Senhor, também através das redes sociais. Meu Deus, nós queremos a Tua presença no nosso altar, nós queremos o Teu fogo no nosso altar, meu Senhor. Nós queremos a presença do Teu Espírito norteando nossos planos, nossos projetos, nossa família, nossa casa, tudo que temos e que somos, meu Senhor. Nós precisamos da Tua direção, Espírito Santo, principalmente o nosso coração, a nossa mente, meu Pai, que esteja limpa, meu Senhor, que esteja purificada, que esteja saudável, meu Senhor, para que a Tua presença, meu Senhor, possa se fazer real a cada dia no nosso meio, na nossa igreja e aonde quer que a gente esteja. Meu Deus, certamente pessoas nessa manhã, meu Pai, precisa restaurar o seu altar, precisa reparar o seu altar, meu Pai, e eu não sei aonde, mas essa pessoa sabe. Espírito Santo, fala com essa pessoa nessa manhã, meu Pai, fala com ele e com ela nessa hora, meu Pai. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, da alma desse teu filho, meu Pai, da alma dessa tua filha, mas ainda tem tempo para consertar. Oh, meu Deus, e assim, meu Senhor, que consertar, tanto vem fogo dos céus, meu Pai, para poder receber o nosso sacrifício, como chuvas abundantes de bênção virá, meu Senhor, sobre a vida dos teus filhos, meu Pai. Ou a sequidão irá passar, o momento de fome irá passar, o momento de angústia irá passar, e um tempo novo de prosperidade, de bênção, da tua presença, meu Senhor, que vem como um rio inundar a nossa alma, meu Senhor, para nos descedentar, águas que jogam para a vida eterna, meu Pai. Que esteja sobre a vida do teu povo, e nessa manhã, meu Senhor, não será diferente. É isso que nós estamos buscando nesse lugar. Abençoa teu povo, em nome de Jesus.